formação que nós representamos é a aula de matemática, a professora Paula, Departamento de Educação, a palestra em verde, modelagem e educação matemática. Acho que era bom pagar uma essa música. Nós colocamos na educação matemática. Problema. Também no certificado. Vamos ver. A professora Paula nasceu em Santo André. Diferente, né, das pessoas que nascem, depois mudam para a cidade. Você nasceu na cidade e veio para as belezas do interior. É verdade. Veio para Rio Claro. Já em Rio Claro você fez ensino fundamental, convencional. Por que fazer ensino médio em americano? Eu queria fazer processamento de dados e era uma escola relativamente boa e eu encanei. Uma escola boa. E é pertinho. É perto. Pertinho, Rio Claro. Rio Claro, ela fez a licenciatura em matemática, com formação quase, né, Rio Claro, mestrado, educação matemática, doutorado em modelagem e mestrado também. Bom, a professora Paula trabalhou na Federal de Itajubá, com essa universidade ainda vinculada ao mestrado, em pós-graduação, né? Certo? Orienta lá uma pessoa. Veio para o IBILSE, hoje, 10 de outubro. Um ano de Está fazendo um ano. Nós estamos comemorando, então. Exato. E o aniversariante traz o presente. Um ano parece que faz mais, olha, pelas coisas. A Paula falou, a Paula isso e aquilo. Você chegou trabalhando, né? Chegou estar supervisionado 1 e 2, conselho de curso, pedagogia, conselho de curso da matemática. Nós somos do mesmo conselho. Fizemos horário. Fizemos horário. Se tiver um horário no ano que vem, a culpa é nossa. Eu já vi umas coisas que me prejudicou. Meu Deus. Mas isso não tem a ver, tem que pensar na coletividade. Na coletividade. Bom, Paulo, eu quero agradecer a sua presença. Eu esqueci de falar disso. Espero assim que você fique bastante inteiro, que goste. Valor não é seu problema, né? Não tem ar-condicionado, né? Nossa, esse é o meu problema. É. Ar-condicionado. Graças a Deus. E que agradeço a sua palestra. Modelagem, Primeiro agradecer ao Everton pelo convite, agradecer a vocês a presença. O Armin já falou toda a minha apresentação. Sou 100% Unesp, né? Graduação, mestrado, doutorado, licenciatura e educação matemática, no mestrado e no doutorado. E a minha relação com a modelagem ela surgiu um pouquinho antes de eu entrar no mestrado, quando eu era aluno especial do programa de pós-graduação lá em Rio Claro. Então, antes de eu entrar no mestrado, eu fiz um ano que a gente chama de aluno especial, cursando algumas disciplinas. E eu cursei uma disciplina com um professor chamado Rodney Carlos Bassanese, da Unicamp. Ele era da Unicamp, atualmente ele está na Universidade Federal do ABC. E essa disciplina me fez enxergar a modelagem de uma outra maneira. Na graduação, eu não tinha tido nenhum contato, embora tenha feito licenciatura em uma universidade onde existe um programa de educação matemática mais antigo do Brasil. Eu fiz uma licenciatura onde eu não vi praticamente educação matemática. Eu tive um ano só de estágio supervisional em prática de ensino, e o que eu vi de educação matemática foi devido à minha iniciação científica. Mas tinha algumas pessoas no meu grupo que trabalhavam com modelagem, então eu tinha algum conhecimento, mas aquilo não me chamava atenção. E quando eu fui cursar essa disciplina, parece que assim, as vendas saíram dos meus olhos, porque é algo que eu vou falar depois no final, que eu considero muito importante, que eu vivenciei a modelagem. Eu fiz modelagem enquanto aluna. E aí eu aprendi um pouco do que era modelagem, e aí não parei desde então. Eu costumo falar que o professor Rodney é o grande culpado por eu estar até hoje trabalhando com modelagem matemática. A grande pergunta que se faz é o que é modelagem matemática. Tirando o pessoal que teve aula comigo, quem é que conhece, já ouviu falar sobre modelagem matemática?
Ninguém? Só pegar o primeiro, já enchi o saco. A gente tem modelagem matemática na matemática aplicada, tá? Então vocês vão ouvir falar, por exemplo, de modelagem matemática quando você trabalha com física, ou tem algumas disciplinas aqui que o pessoal falou. O que falou? Você, Fabiano? Tinha uma disciplina de modelagem? Qual que era? Disciplina de programação, vai falar de modelagem matemática. Não é dessa modelagem que eu vou conversar com vocês hoje. A modelagem que eu vou falar é a modelagem no contexto da educação matemática, que a gente considera uma metodologia de ensino ou uma abordagem pedagógica relacionada aos processos de ensino e de aprendizagem da matemática. Tá? Então existem essas duas modelagens, né? E essa segunda da educação matemática, ela vem inspirada na modelagem da matemática aplicada. Ela tem uma inspiração muito grande na modelagem do contexto da matemática aplicada. Na frente de vocês. Bom, né, em homenagem ao Hermes, eu trouxe um pouquinho de história, bem pouquinho, tá? Quando a gente fala em modelagem matemática, logo a gente associa a ideia de modelo, né? Então, a Marineuza Gazeta, que é uma das precursoras da modelagem na educação matemática, ela diz que os modelos matemáticos são utilizados desde o início do desenvolvimento da matemática. Embora o termo foi introduzido no penúltimo século, quando a gente fala de conceito de número, quando a gente fala de função, quando a gente fala de organização de dados de alguma maneira, a gente está criando modelos. Tá? Então os modelos, eles nascem juntamente com a matemática. Tudo bem? Então, aqui eu trouxe dois exemplos que podem ser pensados em modelo, que seriam geometrias não euclidianas. A gente pode pensar que é um modelo matemático, todo aquele conjunto é um modelo. Como eu posso pensar que uma função é um modelo de uma dada específica. Tá? E nesse livro, Davis e Hertz falam que um dos primeiros modelos ditos matemáticos é o da teoria de Newton para o movimento planetário, isso modelo dito moderno. Tá? Na educação matemática, então a modelagem surge, na matemática aplicada ela já existia, ela surge no início do século XX, quando há uma preocupação de matemáticos e professores de matemática com relação ao ensino da matemática. Então havia um grande problema no início do século XX com relação ao ensino da matemática, não que esse problema não exista até hoje, mas houve um movimento e a partir desse movimento começaram a se pensar maneiras de se ensinar matemática e foi aí que surgiram as primeiras ideias de modelagem matemática. Ainda não com esse nome, mas surgem as primeiras ideias. No Brasil, ela surge inspirada muito no Birata D'Ambrosio, que é o maior nome da educação matemática no Brasil, reconhecido internacionalmente, ele já ganhou medalha Fields, inclusive, e nos trabalhos do Paulo Freire. Ele surge basicamente num grupo da Unicamp, de professores da Unicamp. E aí o Rodney, que foi o que eu citei no começo da minha fala, foi orientado pelo Biratã, né? Então, e esse grupo da Unicamp, Marineuza Gazeta, que eu já citei aqui, o Johnny Meyer, que teve aqui no ano passado. Alguém participou da palestra do João Frederico da Costa de Azevedo Meyer na Semana da Matemática? Ele teve aqui no ano passado. E um grupo de professores começaram a trabalhar com a modelagem e aí surge ela na educação matemática brasileira. Bom, mas a grande pergunta né? Comecei fazendo essa pergunta. O que é modelagem matemática? E a partir de agora eu vou falar sempre no contexto da educação matemática. Quando a gente vai olhar para a literatura, né, a gente percebe que existem várias concepções, ou várias maneiras de se compreender a modelagem no contexto da educação matemática. E aí tem uma fala da Jussara Araújo, que é um dos nomes atuais da modelagem, né, que fala que há uma existência muito grande de multiplicidade de perspectivas de modelagem e transformações dessas perspectivas no contexto da educação matemática. Então, a educação matemática ela é relativamente nova e a modelagem estudada na educação matemática também. Então, é natural esse movimento, né, das perspectivas e das diferentes olhares. Bom, uma visão é essa que está aqui e eu vou apresentar algumas e depois falar das convergências que elas têm com relação ao que seria a modelagem matemática de fato. Então, ela pode ser compreendida como um caminho para os processos de ensino e aprendizagem da matemática ou para o fazer matemática em sala de aula, referindo-se à observação da realidade do aluno no mundo. Isso é muito importante.
importante. E partindo de questionamentos, discussões, investigações, defronta-se com um problema que modificam ações na sala de aula, além da forma como se observa. Então, a questão da realidade, a questão do contexto onde se está inserido é muito importante quando a gente está falando de modelagem matemática, não só nessa perspectiva, como em outras. Essa é a concepção do Rodney Bassanese, que eu falei. Então, ele entende a modelagem como a arte de transformar problemas da realidade, oferecer uma realidade nova, em problemas matemáticos e resolvê-los interpretando as soluções na linguagem do mundo real. Tá? Então, eu tenho um problema, eu trago ele para dentro de sala de aula, eu utilizo a matemática para entender esse problema, para compreender ou para resolver esse problema. Dependendo do problema, eu não resolvo, mas eu entendo, eu crio conjecturas a respeito de situações e eu olho para essa resolução matemática no contexto do mundo real para ver se aquilo faz sentido ou não. Tá? E aí o Rodney fala que ela é um método de investigação matemático, né? E também ela tem muito forte a ideia do quê? Da integração da matemática com outras áreas do conhecimento. Tá? Então, essa é a visão do Rodney Bassanese. A Marineusa Gazeta, ela também traz uma visão que ela fala que a modelagem ela é vista como uma relação entre a realidade e a ação. De novo, a realidade presente. Percebam? Sempre vai aparecer questões da realidade. Por que ela fala da realidade da ação? Porque para ela, a modelagem pressupõe uma ação, uma mudança. Né? Seja na compreensão de uma determinada situação, seja, tem exemplos na literatura, por exemplo, de a modelagem feita a partir de um problema na escola, então precisava se cobrir a quadra da escola, os alunos foram lá, fizeram todo um estudo matemático, fizeram um levantamento e a partir daquilo eles protocolaram na prefeitura da escola um pedido para a cobertura da quadra com todo esse estudo feito. Então, assim, resultou numa ação efetiva. Tá? Então, essa é uma visão da Marineusa Gazeta. Então, a modelagem não apenas cria estratégias, mas também é por si uma estratégia de ação sobre a realidade, ou seja, eu vou compreender determinada situação a partir disso. O Johnny Barbosa, que também é um dos nomes bem recentes da modelagem, ele entende a modelagem como um ambiente de aprendizagem na qual os alunos são convidados a indagar e investigar, por meio da matemática, situações com referência na realidade. Então, eu vou usar a matemática para questionar, indagar e tentar compreender questões com referência na realidade. O Marcelo Borba, que foi o meu orientador de mestrado e de doutorado, tem a seguinte concepção de modelagem. É uma concepção pedagógica na qual grupos de alunos escolhem temas ou problemas para serem investigados. Então, percebe que tem uma certa diferença. Ele já coloca os alunos na concepção dele. E os alunos é que trazem as questões que vão ser investigadas. E com o auxílio do professor, desenvolvem tal investigação que muitas vezes envolve aspectos matemáticos relacionados com o tema. Dessa forma, o problema estudado não é só do professor. Então, na perspectiva do Marcelo Borba, ao trabalhar com modelagem, eu estou dando uma certa autonomia para o aluno participar do currículo. Porque ele escolhe um tema e a partir desse tema vão ser desenvolvidos conteúdos matemáticos que nem sempre os alunos já estudaram e aí eles vão precisar entender e compreender para que eles possam compreender aquela situação, aquele problema. E aí ele fala da questão da alteração do currículo e da participação efetiva do aluno no currículo dele. E essa foi a concepção que eu defendi no meu doutorado, que é uma estratégia pedagógica na qual alunos, partindo de um tema ou problema de interesse deles, então eu também acredito que os alunos, que é importante os alunos que têm interesse no tema, né, utilizam a matemática para investigá-lo ou resolvê-lo, tendo o professor como orientador durante todo o processo. Né? Então o professor, nesse caso, ele é o orientador, ele é o mediador da situação. Bom, sobre essas perspectivas, não são as únicas perspectivas, é importante deixar claro, eu trouxe algumas, tá? E aí, assim, se alguém tiver mais interesse, tem tanto em Araújo 2002 quanto em Malheiro 2004, que é a minha dissertação, tem uma revisão bibliográfica com várias dessas concepções, tá? Há algumas convergências entre essas perspectivas. Então, um objetivo comum que eu fiz questão de enfatizar o tempo todo é o quê? Estudar, resolver e compreender um problema da realidade
tá? Ou de outras áreas do conhecimento, utilizando para isso a matemática, além de outros conhecimentos. Né? Então, assim, muitas vezes eu não vou usar só a matemática para resolver aquilo, tá? E aí está por trás a ideia da interdisciplinaridade, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. Né? A questão da motivação ela é muito forte quando a gente fala em modelagem. Né? Por quê? Porque eu parto do princípio que se o aluno tem interesse em estudar determinado assunto, ele vai estar motivado para estudar aquele determinado assunto. Tá? Ainda ela cria possibilidades interdisciplinares. Se eu escolho, por exemplo, para estudar, vou falar o exemplo que a gente ia estudar, o problema do RU que a gente tem aqui. Né? Então a gente poderia trabalhar com a modelagem, porque é um problema de interesse de vocês, e a partir disso eu não vou usar só a matemática, com certeza, para eu entender e compreender esse problema. Eu vou ter que buscar outros conhecimentos que não matemáticos para que eu possa entender o problema do RU do IBIUS, por exemplo. Tá? Então, e aí a gente tem a questão da interdisciplinaridade, porque na verdade qual que é o grande problema? Né? A matemática é vista por muitos como uma ciência isolada de todas as outras, que não tem relação, não tem conexão com as coisas. Tá? A principal característica da modelagem é lidar com problemas abertos. Então, quando eu trabalho com modelagem, eu não tenho resposta única. Nunca tenho resposta única. Vai depender do caminho que eu vou seguir, das hipóteses que eu vou levantar, para que eu tenha a solução ou a compreensão daquele determinado problema. Tá? Ainda, e aí tem essa questão da quebra da estrutura curricular, porque dependendo de como eu estou trabalhando, pode ou não haver essa quebra. O trabalho em grupo, dificilmente a gente faz modelagem sozinho, até porque a questão das diferentes áreas do conhecimento, então é importante que tenha esse diálogo para que essas coisas sejam colocadas. Há um foco na realidade, né? Há uma preocupação muito grande com o papel da matemática na sociedade, porque quando eu utilizo a matemática para compreender coisas que estão fora da matemática, vamos pensar assim, eu estou pensando no papel da matemática na sociedade, que é algo bastante importante, que muita gente questiona. E tem a modelagem uma preocupação muito grande com aspectos sociais. Geralmente, quando a gente vai trabalhar com modelagem, a gente dá ênfase a questões sociais e a questões das comunidades. Então, a comunidade do IBIUS tem um problema da RU. Né? Então, a gente tem, a modelagem tem essa preocupação com aspectos sociais. Sob as perspectivas de modelagem ainda, a gente pode fazer a seguinte classificação. Essa é uma classificação possível, poderiam ser outras classificações. Tá? A ênfase na escolha do problema a ser investigado. Então, para cada uma daquelas perspectivas que eu apresentei, os autores defendem uma, duas ou três possibilidades. Por exemplo, o Johnny Barbosa ele tem uma tabela onde ele escreve os casos de modelagem, que é isso que eu vou falar. O Marcelo Borba defende uma perspectiva única e assim por diante. Então, eu escolhi separar isso pela ênfase na escolha do problema a ser investigado, porque essa é uma questão que sempre aparece quando a gente fala de modelagem. Quem escolhe o problema? Né? Então, pode ser o professor. O professor pode escolher o tema que ele vai trabalhar em sala de aula. Tá? E aí você tem uma proximidade muito grande da perspectiva da resolução de problemas. Tá? Uma das diferenças é essa questão do enfoque da realidade, né? Que assim, a resolução de problemas não tem essa preocupação, né? Com essa questão da realidade. E uma questão que é importante, quando eu trabalho com modelagem nessa perspectiva, eu consigo determinar o conteúdo que eu vou trabalhar a priori. Então, eu quero trabalhar com função, então eu escolho um tema que eu sei que eu vou ter lá um conjunto de dados e a partir desses dados eu vou cair numa função, seja para eu definir função, seja para eu fixar o conceito de função, seja para eu trabalhar com um tipo de função diferente, o que seja. Tá? E ali, né, eu enfatizei, esqueci de falar, o conteúdo não é a única coisa importante quando a gente trabalha com modelagem. Por quê? Porque quando todas essas preocupações sociais que eu acabei de falar, o papel da matemática na sociedade, então o conteúdo não é a coisa mais importante. Não que ele não seja importante, ele é. Quem me conhece, quem é meu aluno sabe.
costumo falar que sem saber matemática, nada disso que eu estou falando faz sentido. Tá? Sem estudar matemática, sem saber matemática, nada disso que eu estou falando faz sentido. A matemática, a gente está falando disso por conta da matemática, ela é realmente muito importante. Tá? Pode ser uma escolha, então voltando à questão dos temas, pode ser uma escolha feita a partir do diálogo entre professor e aluno. Tá? Então, há uma negociação, há um enfoque no interesse, e o interesse do professor, qual que é o meu interesse em fazer o trabalho nessa perspectiva? Qual que é o interesse dos alunos? Tá? E aí os objetivos podem ser vários, pode ser o conteúdo, pode ser a discussão social, ou pode ser qualquer outra coisa, como reformar a quadra da escola, como eu falei já anteriormente. E pode ser a perspectiva da escolha dos temas pelos alunos, que foi aquela que eu enfatizei que o Marcelo Borba defende, e que é a que eu trabalho mais. Né? Então, eu não tenho como determinar conteúdo, nessa perspectiva, e o objetivo maior é a questão do papel da matemática na sociedade, né? O exercício da cidadania, né? E a autonomia do aluno. Por que eu falo da autonomia do aluno? Eu tive uma experiência, e vou falar, tem 3 alunos meus aqui, esse semestre passado com modelagem com os alunos. Vocês têm muita dificuldade, vocês, alunos aqui, alunos do ensino médio, eu, enquanto aluna, tive essa dificuldade também. Você também, Hermes? Então tá bom. Ele nem sabe qual é a dificuldade, mas ele teve. A questão, a gente tem, os alunos, de maneira geral, têm muita dificuldade de caminhar com as próprias pernas, de escolher, então, quando eu propus para eles, e depois se eles quiserem, eles até podem falar, escolham um tema para vocês, de interesse de vocês, para vocês investigarem, eles não sabiam escolher. E a grande maioria dos alunos não sabe escolher. Por quê? Porque a gente está acostumado ao que a gente chama de educação bancária. Vocês ficam sentadinhos, bonitinhos, e o professor fica lá, falando exatamente tudo o que vocês têm que fazer. Sempre. E foi assim, desde sempre. Chega na graduação, continua assim desde sempre. E aí você chega no mercado de trabalho, ou vai dar continuidade nos estudos na pós-graduação, você tem que se virar. Né? Então, a questão da autonomia é muito importante. Né? É muito importante. E os alunos, geralmente, têm uma certa resistência inicial. Mas o que eu tenho que fazer? O que você quer que eu faça? Essas são coisas que eu ouvi muito, não só dos meus alunos aqui, mas de vários alunos onde trabalhei com modelagem. Então, não é algo que de uma hora para outra você consegue romper. Né? Você não consegue romper de uma hora para outra. Às vezes a gente se frustra um pouco ao longo do caminho, mas ao longo do processo as coisas tendem a melhorar. Então, por isso que essa questão da autonomia é tão importante. Tá? E aí a pergunta que sempre se faz, qual que é a opção que eu devo utilizar? Eu falo para o meu aluno escolher o tema, eu escolho com ele, ou eu levo o tema para ele? Bom, qual que é o teu objetivo? Né? O que você quer ao trabalhar com modelagem? Né? Aí tem a questão da segurança. Eu sou segura o suficiente para falar para os meus alunos, escolham os temas que vocês querem, que eu vou dar conta de ajudar vocês? Ou não? Eu nunca trabalhei com modelagem na vida. Né? Essa questão da segurança, a gente fala que é a transição entre a zona de risco e a zona de conforto. Por quê? Porque quando eu estou dando aula do método tradicional, eu me encontro no que a gente chama de zona de conforto. Por quê? Porque teoricamente eu sei tudo aquilo que eu estou falando, eu tenho uma aula toda estruturada, toda programada, a chance dessa aula errada é pequena, é muito pequena. Né? Eu tenho todo o caminho que eu quero que os meus alunos percorram e eu vou encaminhando as coisas para que eles... Então é confortável para mim. Né? E é um modelo que a gente conhece e que a gente sabe fazer. Quando a gente parte para uma metodologia diferenciada, seja modelagem, seja tecnologia, resolução de problemas, história da matemática, né, enquanto metodologia de ensino, muitas vezes você entra numa zona de risco, porque você não sabe exatamente o que pode acontecer. Né, em algumas metodologias mais, em outras menos. A questão do currículo, os professores questionam muito, porque eu vou falar para o meu aluno escolher o tema, mas e aí? Eu tenho que trabalhar com equação do primeiro grau, com não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O que eu faço? Né? Há possibilidades de você trabalhar o currículo e trabalhar com a modelagem em paralelo. É assim que eu faço e que outras pessoas fazem. Então é um trabalho que você
faz uma parte pequena em sala de aula e a maior parte extra sala de aula, né? Pesquisas e coisas assim. Tem escolas que não dão liberdade para você trabalhar em determinadas perspectivas e outras situações várias que a gente poderia elencar aqui, tá? Quando a gente fala de modelagem e professor de matemática, né? A gente sabe que o trabalho com modelagem ou qualquer outra metodologia diferenciada traz demandas específicas para o professor, tá? E essas demandas podem causar certas dificuldades na prática docente. Ou seja, né, tem essa questão da zona de risco, da zona de conforto que eu falei, né, principalmente a questão dos problemas desconhecidos e coisas do tipo. E tem também essa segurança com relação ao conteúdo, com relação a várias outras coisas. E aí uma das coisas que então eu comecei a minha fala hoje dizendo isso, que eu acho importante é o fazer a modelagem enquanto aluno, vivenciar isso. Isso eu considero muito importante, não só eu, e outros pesquisadores também. Tá? A modelagem no currículo escolar, de acordo com Bloom, que é um pesquisador internacional bastante famoso na área de modelagem, ela permite, então, né, ela facilita a motivação para o ensino da matemática. Segundo ele, a facilitação da aprendizagem, a utilização da matemática em outras áreas do conhecimento, a questão de habilidades gerais de investigação e exploração, porque fazer modelagem é fazer pesquisa, né? Não tem outro jeito, não tem como fazer modelagem sem pesquisa. E, para mim, o mais importante é a compreensão do papel sociocultural da matemática. Quando a gente vai olhar os parâmetros curriculares nacionais, por exemplo, está dito lá de várias maneiras que a gente ensina matemática na escola para que o aluno possa exercer sua cidadania, para que ele entenda o papel da matemática na sociedade, para que ele possa desenvolver. Ou seja, há uma preocupação muito grande com a relação da matemática com o meio social onde a gente vive, né? Compreender determinadas coisas. A compreensão matemática ela é muito importante. Então, para mim, a modelagem, ela possibilita muito essa ideia da compreensão do papel sociocultural da matemática. Não sei. Ainda, ela pode proporcionar a quebra na estrutura curricular, a resolução de problemas, que é algo bastante perseguido nos dias de hoje, né? A contextualização da matemática, isso eu sempre friso, lembrando que, quando a gente fala da contextualização da matemática, as pessoas acham que a matemática não tem contexto. Tá? Isso tem que ser deixado muito claro. A matemática tem um contexto próprio dela, né? Mas é possível também eu contextualizar a matemática em outras áreas que não só a matemática. A interdisciplinaridade, a ideia da experimentação, a autonomia do aluno, o incentivo à pesquisa, dentre outras questões. Então, vamos imaginar que eu quero trabalhar com o tema água. Tá? E aí, se o professor vai escolher esse tema, então eu, professor, escolher esse tema, eu tenho algumas possibilidades, né? Então, eu vou apresentar o problema. Como é que eu apresento? Muitas vezes, a partir de uma reportagem de jornal, a partir de um vídeo, a partir de uma situação que aconteceu ou alguma campanha que está acontecendo, você leva essas questões para a sala de aula, cria um ambiente de debate onde os alunos falem, dialoguem sobre essas questões, e daí você pode trabalhar, criar um problema, uma situação. Então, eu trouxe, por exemplo, o consumo de água por residência e como é que eu posso pensar nisso para a economia de água e relacionar com o meio ambiente, pensar na questão da poluição, no reaproveitamento dessa água, né? Aí você pode expandir para questões de, tem algumas, né, ecossoluções para esse problema da água, então você pode ampliar da maneira como você quiser, sendo você o professor levando isso para a sala de aula. Tá? Quando o professor e alunos escolhem o tema juntos, então ali eu tinha partido no último slide da conta de água. Então, a partir do consumo de água, você vai... Agora, se eu quero, junto com os meus alunos, eu sei que o tema é água, bom, eu vou ter que negociar com eles para ver o que de água que a gente vai estudar. Né? E aí, a gente tem que partir sempre da perspectiva do diálogo, embora parece que a gente fala assim, a perspectiva do diálogo, como se em outras situações não tivesse ouvido, não devesse existir diálogo. Na verdade, eu não acredito em educação sem diálogo. Diálogo de verdade, diálogo em falar e ouvir,
o diálogo da troca. Eu não acredito em educação sem diálogo. Tá? Vai depender do objetivo do professor, né? Então, para ele conduzir essa negociação, então eu sempre tenho um objetivo quando eu vou trabalhar com algo em sala de aula. A questão da orientação do professor para esses caminhos, né, que vão ser seguidos, e os interesses, tanto do professor quanto de aluno. Né? Quais são os interesses que a gente tem quando a gente fala do tema A? E se eu tenho um tema livre, bom, eu trabalho muito perto do que a gente chama na perspectiva de projetos de modelagem. Tá? Eu não sei se alguém aqui já estudou a pedagogia de projetos, mas a gente cai numa perspectiva muito próxima do que a gente chama de projeto de modelagem, né? E aí o professor, ele é o mediador do conhecimento, o aluno que vai trazer o material para que o professor possa orientá-lo. Então a questão da autonomia aqui é muito importante. O professor que ajuda a delimitar o foco do problema, porque vamos supor que eu abri para vocês e aí o grupo que fala, eu quero trabalhar com água. Tem N possibilidades de a gente trabalhar com água. A gente pode trabalhar com muitos segmentos dentro de um tema água, por exemplo. Bom, o que de água você quer estudar? Por que você escolheu esse assunto? Então o professor, junto com os alunos, vai delimitando o foco do problema, né? E aí tem, então, a interferência do aluno no currículo, né? O aluno passa a participar do currículo no qual ele está estudando, né? Eles são os protagonistas de fato do processo de ensino e aprendizagem, porque sem eles a coisa não anda, não tem jeito, né? E há uma ênfase muito grande aí no interesse dos alunos. Eu trouxe aqui um exemplo de um projeto que foi desenvolvido em um curso à distância. Esse projeto foi desenvolvido por duas professoras argentinas, tá? E o problema era o seguinte, uma delas era professora, e ela dava aula numa escola, e para chegar nessa escola tinha uma avenida, essa avenida tinha um semáforo, e esses semáforos não eram sincronizados. Então, havia muito engarrafamento no horário de entrada e saída da escola. E aí, né, isso causava um transtorno dentro daquela escola, porque os alunos chegavam atrasados, os professores chegavam atrasados, por conta da falta de sincronismo entre semáforos. Então, ela criou esse problema, ela queria investigar esse problema matemático. Tá? Então, nosso problema surge a partir dos semáforos. Esse tópico foi de interesse porque é algo que se vive todos os dias, sempre que saímos para a rua. Né? Descobrimos um problema no cruzamento do B, que é a avenida, né? Essas duas avenidas, decidimos apresentar o seguinte problema. Como podemos resolver o problema da interferência devido aos semáforos entre 7 e 8 horas da manhã no cruzamento dessas avenidas? Então, elas elaboraram um problema. Aqui tem a ilustração do que elas tinham, de fato, né? A situação, o problema ali dos semáforos, elas fizeram, depois elas simplificaram. Então, quando a gente vai trabalhar com uma modelagem em sala de aula, uma das grandes coisas, vocês viram que o desenho lá era grande, tal, não sei o que, tinham várias... Imagina a quantidade de variável que eu teria que envolver para resolver esse problema do semáforo. Se a gente fosse realmente modelador, matemático aplicado, fôssemos contratados para resolver esse problema. Em sala de aula, a gente tem uma aproximação da realidade e a gente simplifica o máximo possível tudo sempre. Por quê? Porque a gente não tem condições, muitas vezes, quando trabalhamos isso aqui, foi na educação básica. Elas fizeram pensando na educação básica e elas levaram isso para a escola. A quantidade de variáveis que eu tenho que envolver, eu não consigo fazer um trabalho, um modelo tão próximo da realidade quanto eu quero em sala de aula. Então, a ideia de simplificação, ela tem que estar muito presente na cabeça do professor, porque senão ele não consegue trabalhar. Tá? E aí elas fizeram várias pesquisas, fizeram medição de tempo, né? Então elas fizeram também um trabalho exploratório. Aí elas fizeram o que a gente chama de matematização das coisas, isso é uma perspectiva da educação matemática crítica, né? Fizeram algumas posições, levantaram algumas hipóteses, criaram simulações, tá? Para daí simplificar, né, os resultados que elas tinham e encontraram uma função que resolveu o problema. E era uma função em primeiro grau. Então, assim, é lógico que aquela função não iria resolver de cara o problema.
Mas percebe que toda a movimentação em torno da matéria, é que assim, a partir das hipóteses que elas fizeram, a partir do refinamento do problema, né, da simplificação do problema, elas chegaram numa função e descobriram, então, e aí elas tiveram que conversar com o engenheiro de trânsito, elas tiveram que ir atrás de uma teoria que falasse um pouco dessa questão, que elas estudaram. Foi um trabalho bastante interessante feito esse estudo. Um outro exemplo de um projeto que eu orientei é, por exemplo, era a Copa do Mundo, tá? E eles escolheram a Copa do Mundo, aí também dentro de Copa do Mundo eu consigo fazer o que quiser, né? O tema é super abrangente. E aí eles reduziram como modelar um campo de futebol de medidas oficiais com o uso das tecnologias. Esse era o problema deles. Eles queriam criar um campo de futebol a partir de um software gráfico. Tá? E aí criaram várias hipóteses e aí eles foram desenvolvendo, né, todas as linhas, todos os ângulos. E aí tem que pensar na equação, e o que tem que ser, e o que não está bem pequeno, mas acho que o próximo é maior. O que está o passo a passo do que elas foram fazendo. Então, primeiro foi pesquisar o tamanho do campo, aí pensar na ideia de proporção. Então, tiveram vários conceitos matemáticos utilizados nesse projeto. Né? Aí, passo a passo, o que elas foram fazendo. E aí elas chegam no campo e tudo que está aqui do lado são equações e entes matemáticos que eles tiveram que estudar, introduzir para criar isso aqui. Os alunos, depois, isso aqui foi feito por professores, tá? Depois desses professores, até o texto que vocês leram falava desse exemplo. Esses professores levaram para a sala de aula isso. Uma das professoras levou para a sala de aula. Em um momento levou para que os alunos fizessem uma revisão dos conceitos, tá? Então, os alunos já sabiam equação, inequação de primeiro grau, e alguns outros conceitos, então ela usou para revisão. E num segundo momento, numa outra turma, ela usou para introduzir esses conceitos. Então ela usou esse projeto para introduzir esses conceitos. Né? Falando de futebol, aquela coisa toda tal, os alunos se interessaram, ela lançou o problema com o objetivo do quê? De trabalhar determinados conteúdos. E a partir disso o trabalho realmente aconteceu. Então, aqui, só que já falei, é a questão que elas levaram. Um outro exemplo, que está na minha dissertação de mestrado, na época que esse trabalho foi feito, teve uma epidemia dessa doença, chamada mal da vaca louca. E, assim, o noticiário falava demais disso, tipo, a gripe suína que teve há um tempo atrás, foi mais ou menos a mesma coisa, foi no ano 2000, final do ano 2000, começo de 2001. E aí os alunos quiseram estudar o mal da vaca louca. Eram alunos de biologia e eles quiseram estudar o mal da vaca louca. E aí, eles usaram apenas informações da internet, não havia bibliografia na biblioteca da Unesp Popular. Eles fizeram, né, algumas simulações, fizeram um ajuste de curva para tentar compreender, então, como é que acontecia essa questão da epidemia, do mal da vaca louca, por que estava tendo aquela epidemia, e a partir desse porquê que estava tendo aquela epidemia, eles caíram em alguns gráficos e utilizaram bastante a tecnologia para resolver os problemas deles, né? E aí eles criaram essa função, que era a soma de casos no mundo, e a partir dessa função, eu não sei se coloquei aqui, não coloquei. A partir dessa função, o professor, essa disciplina como se fosse um pré-cálculo para biologia. Na verdade não é um pré-cálculo, é um meio cálculo, porque eles veem limite, derivada, integral, mas eles não veem tudo de limite, derivada e integral como a gente vê no cálculo, né? Eles veem mais a ideia da aplicação. E a partir desse trabalho, o professor introduziu o conceito de integral para eles. A ideia da área, abaixo da curva e tal, não sei o quê. A partir desse trabalho, que o trabalho dos alunos não era o objetivo do trabalho, eles não entraram com integral no trabalho, mas o professor usou esse gráfico para poder falar do conceito de integral, pensando na ideia da solução. Quando a gente fala da modelagem e formação de professores, que foi a pergunta que eu fiz inicial aqui, né? Quem já tinha ouvido falar de modelagem, né? A gente tem várias pesquisas sendo
feitas e a gente percebe ainda que muito pouco de modelagem é tratado na formação inicial do professor de matemática. Tá? O que a gente tem muito, né, na maioria dos casos, é leitura e discussão sobre o que é modelagem. Isso é importante, muito importante. Mas é importante o fazer modelagem também. Se vivenciar experiências de modelagem, enquanto aluno, as pesquisas mostram que isso é muito importante para quê? Para que ele possa incorporar a modelagem na sua futura prática docente. E aí, para finalizar, eu trouxe algumas coisas para pensar, que a ideia, né? A gente tem um monte de livro, até eu trouxe um dos livros, um livro que eu sou uma das autoras, sobre modelagem. A gente tem uma infinidade de pesquisas, as pesquisas só aumentam sobre modelagem, né? Mas a gente percebe que isso não está chegando nas escolas de fato. Né? Então, assim, olhando para as escolas, né, eu que estou trabalhando com estágio já há algum tempo, a gente percebe o quê? Que na escola a gente tem uma educação ainda que está muito longe daquilo que está sendo produzido quando a gente fala de educação matemática. A escola está cada dia mais chata para os alunos, porque a sociedade evoluiu e a escola está estagnada, a escola está do mesmo jeito, a escola que vocês estudaram é a mesma que eu estudei, que é a mesma que minha mãe estudou e assim por diante. Poucas são as mudanças efetivas na maneira de ensinar e aprender. E a gente mudou muito. Né? A sociedade mudou muito nesse tempo. Tá? É importante instigar a reflexão sobre a prática na formação inicial. Então, esse tipo de iniciativa de discutir e falar um pouco com vocês eu considero muito importante. E o que eu acho fundamental, quando a gente fala com o professor, né, é a ideia do professor pesquisador. Quando a gente vai trabalhar com modelagem, não tem como ser diferente. A gente tem que ser pesquisador, né? E a ideia é de buscar esse novo, né? Buscar algo novo no sentido do conhecimento, da compreensão, em conjunto com os alunos. Então a gente está fazendo o exercício da pesquisa junto com eles. E é muito importante conhecer o aluno que eu estou trabalhando, né? Isso também é ser professor pesquisador. Não faz sentido eu levar para a sala de aula um tema que não faz parte da realidade daquele grupo em qual eu estou trabalhando. Então era isso que eu tinha para apresentar para vocês, algumas referências, e eu agradeço a vocês. Roberto, pergunta. Você falou da orientação, o professor tem que orientar. E eu queria saber como é que é essa orientação, né? Porque fala que o aluno tem que ser autônomo, né? Caminhar com as próprias pernas. A ideia é que o aluno desenvolva, ou que esse tipo de trabalho contribua para o desenvolvimento da autonomia do aluno. E o ideal seria alunos autônomos em sala de aula. Isso não existe. Isso é quase que raridade em sala de aula, até pelo modelo de educação que a gente tem. Né? O modelo realmente da educação bancária, de receber. Então a ideia é dar autonomia a esse aluno, desenvolver a autonomia nesse aluno. E aí, como é que o professor entra? Então, eu acho assim, para trabalhar com modelagem tem que ser um professor muito perguntador, para começar, no sentido de questionar, por que você escolheu esse tema? Qual que é o teu objetivo com ele? Por que você quer estudar isso? Eles vivenciaram isso, eles estão rindo porque eles vivenciaram isso comigo. Tá? É a história de você tentar fazer com que o aluno saia da inércia. Né? Ele tem que sair da inércia. E aí você vai orientando, olha, então com isso que você encontrou aqui, por que você não pesquisa tal coisa? Por que você... Então você vai orientando, realmente. Você não fala, faz tal coisa. Olha, aqui talvez você possa fazer isso, talvez você possa fazer aquilo. Dá uma olhadinha, pense um pouquinho. Você não dá resposta. Você apresenta, você coloca interrogações na cabeça do aluno. Essa é a ideia, essa é a perspectiva do professor orientador quando eu estou falando aqui. Que eu fiquei pensando naqueles casos que o aluno não vai para frente, não desenvolve. Aí a gente fica com vontade de tenta fazer assim, né? Ou então pode fazer, não pode, como é que... Não, eu acho que tem. O problema assim, quando você fala, não, o aluno não vai para frente, mas a gente tem que entender por que ele não vai para frente. Algum problema tem ali, né, com aquele cidadão para que ele não vá para frente. Muitas vezes a gente pega alunos
no ensino fundamental, nos últimos anos do fundamental, que não sabe as 4 operações. Ele não vai para frente. Ele não vai. Né? A não ser que você faça um resgate disso. Mas é muito complicado trabalhar com equação se você não sei multiplicar. Né? E infelizmente a gente tem visto muito isso. Quem está nas escolas, né, tem um monte de gente abanando a cabeça falando que sim. Quem tem ido às escolas sabe que eu não estou mentindo, que é isso que tem acontecido. Né? É um caminhar contínuo sem a preocupação do que aquele cidadão de fato está aprendendo. Né? É importante que ele vá embora. É um a menos. É muito triste isso. Tá? Mas eu, por exemplo, eu penso que um aluno desse você tem que tentar instigá-lo, porque às vezes não vai porque não está afim, né? Tem isso também. E aí se não está afim tá, o que te move? Descobrir o que move esse aluno. Acho que é uma das últimas coisas que está escrito aqui. O que move esse aluno? Qual é o interesse desse aluno? Né? Existe na literatura, falando de modelagem, no caso, o trabalho do Marcelo Boima mesmo na dissertação dele, lembrei agora. Ele foi para uma favela em Campinas, o trabalho dele foi feito na favela em Campinas, e os meninos queriam, ele descobriu, depois de muito observar, de muito conversar, os meninos queriam comprar uniforme para o time de futebol deles. Ele descobriu isso. Tá? E aí, precisava de dinheiro, e eles não tinham dinheiro. Aí o que o Marcelo pensou? E ele fez um trabalho com esses meninos de criar uma horta na comunidade. E a partir dessa horta foi feita toda uma investigação matemática. Trabalhou com vários conceitos matemáticos. Então ele conseguiu mover os alunos a partir do interesse deles, que não tinha nada a ver com matemática. Era comprar camiseta, chuteiro, sei lá o quê, time de futebol. E a partir desse interesse ele conseguiu trabalhar com matemática com os alunos. É difícil? Dá trabalho? Pra caramba. Mas dá trabalho. Mas dá muito trabalho. Não vou enganar ninguém não. Não, gente, super fácil, chegou, escolheu. Não é. Agora a questão que eu sempre falo é o que eu quero enquanto professor? Qual é o meu papel enquanto professor? Estou me formando professor para quê? Tem várias questões aí que você está achando. O Rodney fez cálculo, não foi? Rodney. Isso. É o problema das batatas. Ele dava aula com uma turma de cálculo. Esse trabalho do Rodney é muito famoso. Ele dava aula com uma turma de cálculo, e aí aquela história de aluno de engenharia, que isso não serve para nada, isso não serve para nada, isso não serve para nada. E aí ele, um dia, descobriu, por algum motivo lá, que tinha um aluno que o pai plantava batata. E aí, num debate, surgiu, então vamos tentar resolver o problema das batatas do seu pai, que estava tendo problema na plantação e tal. E aí ele introduziu e trabalhou quase todos os conteúdos de cálculo a partir do problema das batatas desse ano. É um dos trabalhos clássicos da modelagem do Rodney Wilson. O problema das batatas. Ele trabalhou numa engenharia quase inteira pela vez de cálculo. Você acha que já conseguiu colocar um pouco disso no currículo oficial? No papel, sim, na prática, não. No papel já consegue. Já, se você for olhar os PCN, por exemplo, o que a gente tem nos PCN? A gente tem no ensino fundamental, né, nos últimos ciclos fundamental, a gente não tem a palavra modelagem nos PCN, mas a gente tem os temas transversais. Né? A importância do trabalho com os temas transversais. Sexualidade, cidadania, meio ambiente. Então, eu posso trabalhar e a perspectiva que se tem lá é uma perspectiva muito próxima da modelagem. Em 2006 saiu uma publicação do MEC, chama Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, que é uma complementação aos PCN e aos PCN+, que na verdade eu acho que eles têm alguns problemas no ensino médio. Vieram essas orientações que são muito boas e lá aparece a modelagem, já explicitamente. Então, isso está no papel. Qual que é o grande problema, Hermes, na minha concepção? Nos cursos de licenciatura, muito pouco se fala sobre, não só sobre modelagem, mas sobre várias metodologias, né? Entendeu? Então, assim, isso, para chegar até a escola, tem que passar pela universidade primeiro, né? Tem que passar pela formação, você tem que saber o que é, tem que vivenciar. Não é assim, viu hoje, viveu hoje, amanhã leva para a sala de aula. As coisas não funcionam, sabe? É uma questão também de amadurecimento. Mais alguma pergunta?
Obrigada.